Fala galera, tudo bem? O Wilton falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação de mais um episódio do nosso querido podcast. Para você que está aí assistindo, sempre com histórias de sucesso, pessoas sensacionais que estão aqui para compartilhar conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E hoje eu recebo uma pessoa super especial, uma convidada maravilhosa, ela que é empresária, Solange Freitas, olha só, ela é dona de um escritório que se chama Flex, de gestão comercial, incrível. E você que está aí vai poder assistir um pouquinho agora esse episódio, vai poder entender um pouquinho dessa história, conhecer um pouco mais da Solange, até que a gente possa chegar nessa história maravilhosa de empreendedorismo dela, na parte do escritório, que hoje é um sucesso total. Então vamos lá conhecer um pouquinho da Solange. Querida, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer de você ter aceito o nosso convite, de poder estar aqui, poder gravar conosco. Então vamos ver onde tudo começa, essa história incrível. Seja bem-vinda, Solange. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Que legal, que bacana. Solange, me diga uma coisa, antes de você ter o escritório, você tem com certeza uma história, algo que vem desde lá de trás, sua história de vida, onde tudo começou. Compartilha com a gente um pouquinho, onde que tudo começou? Você já começou empreendendo, foi empregada antes, para que todo mundo possa entender? Olha, eu costumo falar que a minha história começou com 9 anos, porque eu sou filha de pais empreendedores, né? Então, meus pais, eles tinham comércio, era lanchonetes e pensionato, e eu, aos 9 anos, eu já fazia parte desse trabalho, né? Eu chegava da escola, eu tinha que ficar no caixa de uma lanchonete para eles, às vezes tinha que fazer atendimento também no balcão. Então, aos 9 anos, eu já comecei essa história aí do empreendedorismo, né? Participando, né, da vida dos meus pais. Mas eu comecei mesmo como funcionária, né? Quando eu parei de trabalhar com os meus pais, eu tinha 13 anos. Aí eu fui trabalhar em uma empresa fui ser recepcionista em uma publicidade. Legal. De recepcionista de uma publicidade, eu fui trabalhar em uma empresa de cobrança. E nessa empresa de cobrança eu era assistente comercial, comecei como assistente comercial. Só que quando eu era assistente comercial, o dono dessa empresa, que era o diretor comercial, ele enxergou algo em mim que eu não enxergava. Ele olhou para mim e achou que eu ia ser a melhor vendedora do mercado. E quando ele veio com essa proposta para mim, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, não quero ser vendedora, eu vou estudar, eu vou ser jornalista, eu vou fazer medicina, não é isso que eu quero para minha vida. Você tinha já uma resistência com isso? Eu já tinha uma resistência. Eu tinha uma resistência, assim, não porque eu não queria vendedora como profissão. Tá. Mas assim, eu nunca tive dificuldade de vender, porque na adolescência mesmo, eu vim de uma família bem humilde, né? Então, vamos supor, eu lembro que eu e uma amiga minha, nós vendíamos revistinha da Christian Grey, da Hermes. Que legal. Da Charmon, entendeu? A gente vendia cosmético, né? Como meu pai tinha comércio, então ele tinha bastante clientes. Então, nós vendíamos para os próprios clientes. Isso eu tinha 11, 12 anos, que era o dinheirinho que eu ganhava ali para comprar minhas coisas. Então, quando eu volto assim, eu sempre estive envolvida em vendas. Exato. Só que eu não queria aquilo para profissão. E ele era muito insistente, né? Um descendente de espanhol, bem assim, naquela época, aqueles chefe bem autocrata mesmo. Sei. E ele cismou e ele começou a ensinar eu a visitar clientes para poder vender os produtos da empresa. O que era o produto da empresa? A empresa era de cobrança. Então, eu tinha aqui nas empresas, na época voltava-se muito cheques, né? Você trabalhava muito com cheque no mercado e oferecia o serviço. Os cheques que voltam, nós fazemos a cobrança. O crediário da pessoa que não paga, nós fazemos a cobrança. Que legal. E nisso eu comecei a sair e, assim, contrariando a minha expectativa, que eu torci para que desse muito errado e ele desistisse de mim naquele tempo, né? E eu as coisas começaram a acontecer. Eu trouxe contratos que para mim era uma coisa simples. Quando eu cheguei lá, a empresa parou, né? Porque eu cheguei num cliente, fui visitar um cliente que já era da empresa, ele me apresentou um cliente do lado, eu nem sabia vender direito à empresa, e quando eu voltei, liguei para o escritório, ele teve que mandar um táxi me buscar, que eu estava levando uma caixa enorme, tipo uma caixa de máquina de lavar roupa, cheia de cheques. Caramba. Entendeu? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Em quanto tempo isso? Isso quando ele... acho que na primeira, segunda semana que ele falou que eu ia ser vendedora.
Para quem não queria? Para quem não queria. Então, só que como vendedora, ele pegou o que acontece. Como ele estava me treinando, ele mandava eu já visitar os clientes da casa. Então, eles recebiam cheques, eu tinha que ir lá prestar conta. Então, quando eu fui levar essa prestação de conta, o cliente falou, olha, tem um vizinho meu aqui que quer contratar o serviço de vocês. Olha. Aí eu fui lá, expliquei da empresa do jeito que eu sabia, que eu não sabia muito sobre a empresa, eu ainda não tinha tido treinamento, né? E acabou, cara, na confiança, até pela referência do outro, eu acabei chegando. Aí, depois disso, ele não largou mais do meu pé. E aí ele falava, o dia que o bichinho da vendas picar você, você vai desistir de tudo isso. E o bichinho da vendas que pica a gente não é só o sabor de você fechar uma venda, né? O prazer de você fechar uma venda, como também o sabor do dinheiro. Exato. Você ganha por comissão, que é imediato. Então, você ganha por comissão, você imagina eu, uma adolescente, comecei a ganhar dinheiro, eu trabalhava naquela época o salário do menor, né? Que era meio salário mínimo, aí eu comecei a ganhar comissão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 para 14 anos. 14 anos. Exatamente esse trabalho com 13, 14 anos? Com 14 anos. Esse trabalho da cobrança eu comecei com 14 anos. Que interessante. Entendeu? Então, assim, aí você começa a se deslumbrar. Com certeza. Aí você se deslumbra, né? E aí eu fui me apaixonando por vendas. A área comercial é algo muito fascinante. Mesmo quem tem essa resistência, depois que entra... Eu falo, a área comercial, ela é uma mudança de vida, né? Ela muda a vida das pessoas. E eu enxerguei ali que eu podia mudar a minha vida. Só que daí, o que acontece? Trabalhava na área comercial, eu casei muito cedo, casei com 15 anos, né? Com 15 anos você casou? Com 15 anos. Aos 17 eu fui mãe pela primeira vez. Quantos filhos você tem? Tenho 3. 3 filhos? Com 24 eu já estava com 3 filhos. Caramba. E com 26 anos para 27 eu estava divorciando. Olha, bastante coisa bastante num coisa espaço... num curto período. Eu falo que eu sempre fui muito avançada, né? Acho que eu sempre fui atropelando as minhas fases, Olha né? só. Falo que eu atropelei bastante as fases da minha vida. E automaticamente, eu aos 19 anos, eu vim para São Paulo. Fui trabalhar com vendas. Sim. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha condições... Você era de onde? Eu era de Campinas. De Campinas. Minha família toda é de Campinas. Então, quando eu vim para São Paulo, eu só tinha minha filha mais velha e os outros filhos nasceram em São Paulo. Legal. Então, assim... Quando eu vim para São Paulo, eu falei, vou continuar trabalhando com vendas, né? Sim. Automaticamente estava lá trabalhando com vendas, as coisas estavam indo bem, só que quando eu vim para São Paulo, eu vim numa situação assim, com a cara e com a coragem. A princípio, eu morei num apartamento emprestado, que eu só pagava o condomínio, não tinha carro, então eu fui trabalhar no comercial e andava de ônibus para baixo e para cima. Caramba. Eu morava ali num bairro chamado Jardim Jussara, que é na Francisco Morato. Então, eu pegava o ônibus todo dia, 6h10, 6h15 da manhã, pendurada na porta, né? Olha só. E visitava os clientes de metrô, de ônibus, e assim foi. E aí, eu comecei também a me destacar como vendas no mercado de São Paulo. Que legal. E aí, eu tinha Você várias trabalhou propostas. na onde aqui? Eu trabalhei na Rua do Tesouro. Tudo era empresa de cobrança, tá? Na Rua do Tesouro, trabalhei ali naquela 13 de maio, trabalhei na 7 de abril. Trabalhei muito no centro de São Paulo. 24 de maio também, trabalhei muito ali no centro de São Paulo. E aí, em um desses períodos, eu resolvi, desde quando minha filha tinha nascido, eu praticamente não fiz licença maternidade, né? Eu fiquei em casa 50 e poucos dias. E como eu estava tendo muitas propostas de outras empresas, o que eu fiz? Eu pedi a conta de onde eu estava, porque eu também já não aguentava mais, né? Já não estava aguentando mais ali o escritório. E eu falei, vou ficar um mês, vou tirar um mês, uns 40 dias para ficar em casa e dar atenção para minha filha. E nesse período de eu ficar um mês, eu descobri que eu estava grávida do segundo filho. Eita! Então, eu passei a minha gravidez inteira desempregada. Passei muita dificuldade na minha segunda gravidez. E aí, quando nasceu o meu filho, eu tive uma oportunidade de empreender pela primeira vez. Isso já com... Isso eu estava com 20 anos, ele nasceu, tinha 20 para 21 anos. Então, teoricamente, o primeiro contato em empreender foi com 20. Com 20 para 21 anos, foi teve... quando ele nasceu. E o que foi? Aí eu fui trabalhar, foi uma empresa de cobrança. Entendeu? Aí tinha uma empresa de cobrança, eu fui convidada para ser sócia nessa empresa de cobrança. Bacana. E para cuidar da área comercial. Automaticamente, eu cuidando ali da área comercial, que era a dificuldade que eles tinham na época, a empresa começou a crescer bastante. E essa empresa, ela cresceu, chegou a ter mais ou menos assim, quase 500 funcionários, 16 filiais. E, de repente, eu quebrei. Sério? Da noite para o dia eu quebrei. Em quanto tempo? Olha, a empresa, ela durou mais ou menos assim, deixa eu ver, a Tainá tinha uns 11 anos, uns 8, 9 anos, tá. A empresa. Comigo, 8 anos, mais ou menos, tá? Mas a empresa, ela tinha mais, que quando eu entrei, ela já existia, acho que ela chegou a 12 anos. E como foi quebrar a primeira vez? Foi terrível, porque você imagina o seguinte, quanto maior
maior é o tombo, Com né? certeza. Então, nós trabalhávamos prestávamos serviços para bancos, e um dos bancos entrou em intervenção. E onde foi o nosso maior erro na época? Como a gente prestava serviço para um grande banco, nós dávamos atenção 100% para ele. Então, ele representava quase 80% do meu faturamento, 70 e poucos por cento do meu faturamento. E eu tinha outros clientes, mas os outros clientes a gente não trabalhava muito, e eram clientes de potencial. Nós não trabalhávamos muito esses clientes. Então, quando eu recebi a notícia do Banco Central, que o Banco Central, os auditores ligaram e falaram, a partir de agora, contrato cancelado, vocês não recebem mais nenhum real. Simplesmente, da noite para o dia, eu tive que demitir um monte de funcionários, reduzir a empresa em quase 80%. Então, assim, cheia de dívidas, fiquei, né? E eu cometi vários erros na gestão da empresa. Um dos erros foi esse. Eu falo assim, hoje o empresário, ele tem que entender que ele tem que se dedicar onde ele é melhor. Sim. E onde eu sempre fui melhor? Eu fui melhor na área comercial. Só que quando a empresa começou a faturar, eu saí da área comercial e fui para o financeiro. E eu falo, você tem que se dedicar onde você é o melhor e você tem que contratar os melhores para trabalhar nas áreas que você não sabe muito bem. E eu não sou uma pessoa da área financeira. Então, eu fui trabalhar na área financeira e eu deixei o comercial. Porque se eu tivesse à frente do comercial, com certeza eu teria crescido mais clientes dentro da empresa. Porque nós ficamos praticamente, depois que pegou um grande cliente, a gente tinha outros clientes que poderia crescer, não cresceu, e a gente ficou fazendo meio que pós-venda. Nós não fizemos mais fechamentos de contratos. E deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma coisa que vira e mexe, eu comento em alguns treinamentos. Essa questão de ter o seu faturamento vinculado, né, uma boa parte dele a um só cliente, isso aconteceu de uma forma espontânea ou vocês trabalharam para que isso fosse assim? Foi uma forma espontânea. E você percebia o perigo disso? Não ou você percebia. Só quando eu não quebrou? tinha essa noção, porque eu estava sendo primeira vez como empresária, então eu não tinha noção nenhuma disso. Pelo contrário, a gente se dedicava tanto a essa empresa que eles falavam assim, eu quero que você abra uma filial no Nordeste. E um mês a filial estava aberta. Legal. A gente entendia que a gente ia ser um parceiro. Acho que devido à falta de experiência, entendia como se aquilo fosse eterno, e nada é eterno, né? É porque na hora que acontece é muito óbvio. Você fala, eu não poderia. Não poderia, entendeu? Então, no entanto, que até hoje eu falo assim, é difícil o dia que eu não pego pensando onde eu errei. Porque eu tô falando assim de uma empresa que eu quebrei há 22 anos atrás. Certo. Essa empresa, ela já faturava mais de 3 milhões mês. Caramba. Eu lembro assim que, por exemplo, o depósito da empresa, como antigamente não existia esse negócio do Pix, né? Sim, sim. Tava começando a época dos boletos, sim. Então as pessoas iam pagar dentro do escritório. Então a gente tinha um escritório só para recebimento. Eu lembro que para poder fazer depósito da empresa, nós tínhamos conta no Banco do Boston, no Banco de Boston, no Banco do Brasil. Vinha um carro forte retirar o dinheiro, porque a gente não tinha como alguém levar aquela quantidade de dinheiro. E aí outro erro que eu cometi muito grave, tanto eu como meus sócios. Todo o dinheiro da empresa a gente reinvestia na empresa. Então, quando a empresa quebrou, os sócios também eram pobres. Não estruturou a parte física. Nós não fizemos isso. A gente tinha um Prolabore, que era o suficiente para sobrevivência dos 3 sócios, tá? E, assim, eu tinha um apartamento financiado na época, porque eu nem quis pegar dinheiro para comprar um apartamento. Né? Então, assim, a gente não fez assim, trouxe dinheiro para a nossa vida pessoal. Uma gestão patrimonial física. Exatamente, que é o que precisa. Porque hoje, quando você tem uma empresa, o que você tem que fazer? Fechou o faturamento da empresa, uma que você já tem, mensalmente, você já tem que tirar o que é o do funcionário, né? Por mais que você vai pagar uma vez por ano o 13º, você já tem que tirar todo aquele fluxo que é o do funcionário para você ter como fundo reserva. Que hoje nós fazemos isso na empresa. E você tem que tirar alguma coisa, que é tipo 10%, 20% para a empresa. Para você deixar na empresa para investimento. Sim, se de repente importante. Que é importante. Se de repente você está em uma pegada e fala assim, não, eu vou tirar 50% para investimento e os outros 50% eu vou fazer a partilha entre os sócios. Mas você não pode deixar de fazer a partilha entre os sócios. Exato. Você pode até durante um período, mas não sempre. E você acha que é um erro comum das pessoas hoje? É um erro comum. Talvez a pessoa que não passou isso ainda... É um erro comum. Não só é um erro comum, não só isso, como as pessoas misturam muito a vida pessoal com caixa da empresa. Exato. Então, acontece, o dinheiro da empresa, ela utiliza junto com a empresa, então ela não sabe separar nem o que é dela, nem o que é da empresa, e quando a empresa quebra, ela também não tem patrimônio nem fluxo financeiro para segurar, né? E nem a empresa também. Então, assim, é um erro muito comum. Então, a gente aprende com os erros, né?
Que são importantes. Que são importantes. Então, eu fiquei numa situação assim, na época da empresa quebrada, eu me separei, já estava separando, né? Acabei concluindo o divórcio, então eu fiquei com 3 filhos, com uma empresa quebrada, com um monte de oficial de justiça na minha porta. Um monte de dívida. Um monte de dívidas, entendeu? Ia parar em delegacia, ia parar no fórum, onde você imaginava. Eu estava Parece que tira o chão da gente. Não, tira o chão. Eu falo assim, hoje quando eu olho para trás, eu não sei como eu tive estrutura emocional para passar por aquilo. Eu falo que Deus dá uma força pra gente, que eu falo que é só Deus mesmo, né? E que eu acho que, na verdade, essa parte emocional é uma das partes piores da história. É uma das partes piores. A física, você começa a se programar, organizar para tentar resolver. Uhum. Só que o emocional, ele é algo que não é físico, ele é algo que atormenta a pessoa. Então, isso é terrível. E você com 3 filhos, né? Eu Sim. não queria que isso atingisse meus filhos. Então, eu não queria tirar eles da escola. Eu não queria que eles passassem necessidade. Então, assim, eu ficava fazendo a dança das cadeiras ali, com os números, negociando com um, negociando com o outro. E aquela coisa, assim, terrível, de você não dorme à noite, trabalha quase 24 horas por dia, sai correndo, desliga a luz da sua casa, você sai correndo com dinheiro para pagar para os seus filhos não dormir no escuro, né? Fazendo aqueles mercado picadinho para não faltar as coisas dentro de casa. Então, assim, foi Mas mesmo assim, eles sentiram ou não? Você acha que você conseguiu? Olha, eu acho assim, não faltou nada para eles. Tá. Eu não precisei tirar eles da escola. Eu acho assim, teve momentos que sentiu, sim, sentiu a parte assim, de você ter dificuldade para comprar um tênis, um sapato, ter que esperar um pouco mais, entendeu? Tá. Sentiu dessa forma. Tá. Mas acho assim que, mesmo assim, eles não sentiram da forma que foram a minha infância. A minha infância foi muito pior do que esses momentos. E eu, assim, procurei trazer o mínimo possível dessa pressão para dentro de casa. Mesmo assim, não tinha jeito. Que aparecia oficial de justiça na porta, não tinha jeito. Tem coisa que não tem como esconder. Não tem como esconder, né? A mais velha participou bastante, né? A mais Sim. velha lembra bastante desse processo. E aí foi passando, e aí, por fim, né, eu consegui encerrar essa empresa, que eu também não podia sair da empresa da noite pro dia. Era você e quantos sócios? 2 sócios. Mais 2. Mais 2 sócios. Aí eu fui encerrando essa empresa, encerrei a empresa e eu voltei pro mercado de trabalho. Né? Como funcionária. Como funcionária. Voltei como funcionária. A princípio, eu fui trabalhar na empresa de um concorrente, como diretora de operações, para cuidar da parte da cobrança deles, que eu também mandava muito bem nessa parte de cobrança, né, de coordenação de equipe. Só que eu já não aguentava mais empresa de cobrança. Eu já estava ficando surtada, porque fora... porque estava desde os 13, desde os 14 anos já mexendo com isso. Sim. Aí ainda passa por um esgotamento físico e mental, né? De uma quebra de uma empresa. Eu já não aguentava. Aí eu comecei a falar, porque eu acredito muito assim, você começa a jogar as coisas pro universo, ela vem, né? Com certeza. E eu comecei a falar para as pessoas, olha, eu não quero mais trabalhar em cobrança, eu quero trabalhar com vendas. Se você souber de alguma coisa, mas tem que ser... Eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha um valor agregado significativo, que eu tenha boas comissões. Eu não quero trabalhar com produtos de baixa comissão. E comecei a falar. Nisso surgiu uma oportunidade, um conhecido meu me indicou para uma operadora de telecom. Olha. E eu fui trabalhar. Aí eu saí, né? Aí eu fiquei assim... Eu fiquei trabalhando nessa operadora de telecom, conversei com a empresa que eu trabalhava, falei que eu precisava de toda a quarta-feira livre. Eu fiquei trabalhando de quarta-feira na operadora de telecom para me conhecer o serviço, né? E já expliquei pro dono da empresa, que ele também já era um amigo meu. Falei, olha, eu quero migrar. Ele falava, Solange, você vai sair daqui para virar vendedora? Eu falei, vou sair daqui para virar vendedora. Se der certo esse produto, eu vou migrar. Você vê que há um certo preconceito, né? Sim. Você percebe que quando você conversa com as pessoas, quando você vai nessa linha de raciocínio, há um preconceito. Todo mundo fala alguma coisinha. Eu falo assim, ninguém... Quando você pergunta para a pessoa o que você quer ser como profissional, ninguém coloca lá no seu quadro do sonho, no seu objetivo profissional, eu quero ser vendedor. Todo mundo coloca assim, não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, né? Eu quero ser empresário. Mas ninguém coloca, eu quero ser vendedor, né? Não existe. Então, já começa daí, né? E eu falo, os vendedores, eles acontecem. E aí, o que acontece? Aí eu comecei no mercado de telecom. Quando eu comecei no mercado de telecom, migrei totalmente, que eu gostei do produto, porque quando eu comecei a conversar com o dono da operadora, ele falou para mim assim, olha, eu vendo voz, vendo dados. E eu tinha sido dona de empresa de cobrança. A minha segunda maior despesa era a telefonia, depois dos funcionários. Que interessante. Aí eu falei, calma. Aí quando ele começou a falar para mim, olha, eu sou um concorrente da Embratel, da Telefônica, e na época era Telefônica, na época ainda era Telefônica, né? Ele falou assim, eu sou um concorrente deles, só que a diferença entre eu e eles, que eu dou uma redução de 30% a 40% em uma conta. Eu falei, como é que é? Se eu levar você em uma empresa que gasta 500 mil, você tá falando que ela vai gastar ali 350, 300? Ele, é isso.
Eu falei para ele, mas funciona? Ele falou, funciona. Porque daí eu pensei, falei, nossa, se eu tivesse conhecido esse cara antes, eu tava feita, né? Na sua própria empresa. Na minha própria empresa, Exato. né? Aí eu comecei a levar ele no mercado, porque como eu conhecia bastante gente no mercado de cobrança, eu comecei a levar eles para visitar alguns conhecidos. E ele começou a instalar os links, fazer o teste e começou a dar certo. Aí foi onde eu realmente migrei para a empresa dele. Aí eu conversei com ele. Na época, ele não tinha condições de pagar o salário que eu estava ganhando como diretora de operações. Aí eu fiz um cálculo para ele. Falei assim, olha, eu preciso desse mínimo para sobrevivência, para pagar a escola dos meus filhos, condomínio, fazer um mercado, colocar gasolina. É isso que eu preciso. Legal. Se você me garantir esse mínimo, eu já migro. Aí ele garantiu, eu migrei, comecei a trabalhar com ele. Com menos de um ano trabalhando com ele, eu já assumi a diretoria comercial da empresa dele e comecei a ser vista pelo mercado. Aí nisso veio uma proposta de uma empresa maior, aí eu migrei para essa empresa, só que quando veio... Antes dessa empresa maior, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que me chama muita atenção em todos os convidados que passam por aqui. Mais uma vez, a história se repete. A questão do relacionamento, do network que você faz. Então, quando você me fala dessa oportunidade, você fala, eu peguei ele e levei ele em várias pessoas que eu conhecia. Você consegue hoje visualizar dessa maneira e dizer assim, poxa, nessa primeira oportunidade que eu tive ali, posso ter passado a situação que você passou, essa questão do relacionamento que você criou fez total diferença na hora que você precisou dele. Saber para quem levar, para apresentar, é como se fosse clientes, eu não vou dizer clientes prontos, mas pessoas que sabiam quem era você. Exatamente. Isso fez total diferença, porque eu estou falando para você que eu comecei em uma empresa que ele também estava iniciando de telecom. Ele era experiente em telecom, ele era sócio do irmão dele, ele saiu da sociedade e tinha montado uma empresa nova. Ninguém conhecia a empresa dele no mercado. Okay. Então, as pessoas fecharam o contrato com a empresa dele porque me conhecia. Perfeito. Deram essa oportunidade. Entendeu? Então, realmente, o network, ele faz total diferença. E quando eu estava no mercado de cobrança, não era que eu tinha um relacionamento com essas pessoas muito próximo, porque nós éramos concorrentes. Sim. Mas mesmo você sendo concorrente, você sabe quem é o seu concorrente, quem é o cara decente que está na concorrência, né? E ele sabe quem é você. Exatamente. Eu acho que essa é a questão. Exatamente. A pessoa sabe quem é você. Por mais que seja concorrente, ele vai olhar lá, não, essa pessoa era uma pessoa idônea. Aquele concorrente não era idôneo. Então, assim, tinha essa lógica também. E tinha aquela coisa que eu falo que me ajudou muito. É terrível, mas me ajudou muito. Muitas pessoas tinham pena de mim no mercado. É mesmo? Sério. Eu falo assim, a pena me ajudou. É uma coisa terrível de alguém sentir de alguém, mas era isso que eu percebia. Por quê? Eu tinha 3 filhos, eu era uma ex-empresária de uma empresa que estava entre as maiores de cobrança, na época, no segmento. Para você ter ideia, a minha empresa foi a primeira informatizada dentro do segmento. Olha. Nós investimos muito em informática na empresa. Nenhuma empresa era informatizada. Trabalhava com datilografia. Nós fomos a primeira. Então, assim, era uma empresa respeitada no mercado. Então, você imagina a pessoa ver a pessoa dona daquela empresa, de repente, está trabalhando como vendedora, com 3 filhos, que o mercado conversa, né? Tá separada, 3 filhos para criar. Então, as pessoas começaram a abrir a porta até por dó mesmo, dar uma oportunidade. E muitos falavam para mim, Solange, você não quer vir trabalhar comigo? Mas por que você vai ser vendedora, Solange? Você vai ser vendedora, você tem um puta potencial no mercado, né? Tem muito cliente que vai comprar alguma coisa, às vezes eu falo pra galera assim, ele vai comprar, ele compra com esse sentimento do tipo, eu vou comprar pra te ajudar. Pra te ajudar. Só que eu ensino uma coisa assim, o dinheiro é igual. É igual, exatamente. Se for pra ajudar... Se for... Não, e assim, eu falo assim, fora eu sentia que eles compravam para me ajudar, eles ainda indicavam que eles estavam preocupados com a minha situação. Sim, que eles sabiam que, mesmo eu estava trabalhando como executivo, eu ainda tinha um monte de dívidas para pagar. Com certeza. Entendeu? Demorou para mim me livrar dessas dívidas, consegui quitar todas, né? E aí, quando eu fui para essa empresa, né? Graças a Deus fui promovida ali muito rápido, até pela minha experiência. Sim. Na hora que ele começou a ver minha experiência com gestão, com equipe, aí eu fui promovida. Aí eu recebi uma proposta de uma empresa, né, que era maior, que inclusive era a empresa do irmão dele, que ele tinha sido sócio na época. Só que quando eu recebi a proposta, eles não tinham cargo como diretora comercial lá, porque eles já tinham, a empresa era grande, então já tinha todos os diretores comerciais, regionais, e eles queriam que eu fosse para a empresa para trabalhar como vendedora na época. E aí eu sou uma pessoa visionária. E eu sabia que mesmo eu indo como vendedora para aquela empresa, eu ia ter muito mais oportunidade do que continuar como diretora na outra. Interessante. Aí, quando eu negociei com eles, nessa empresa que eu estava como diretora, eu já estava com a comissão, com um fixo maior. Aí, eu negociei com eles, eu falei para eles assim, olha,
eu não tenho problema nenhum de ir como vendedora, desde que você pague o que eu ganho lá. Sim. No mínimo o que eu ganho lá, senão eu não venho. Porque eu falei para ele, porque eu sei que é uma questão de tempo eu estar como vendedora dentro da empresa. Aí negociei, e uma outra condição que eu coloquei para eles, que como eles já tinham um time comercial muito grande, essa empresa, o corporativo deles, só em São Paulo, a empresa, na época, eles tinham mais de 600 vendedores, para você ter ideia, era uma empresa muito grande. Então, o que eu negociei com eles? No mesmo setor. No mesmo setor. Telecomunicação. No mesmo setor, que foi uma das primeiras, né? Sim. O que eu negociei com eles, que eles iam me dar prioridade no mailing que eu tinha para trabalhar, né? Que eu dependia da minha carteira, né? Que eles tinham que dar prioridade para mim. E que eles não poderiam me colocar abaixo do diretor comercial. Olha. Entendeu? Por que eles não poderiam me colocar abaixo do diretor comercial? O mundo corporativo é um mundo cheio de vaidade, cheio de medos. E ali eu já visualizei. Eu falei, se ele me colocar abaixo do diretor comercial, por mais que eles estão me dando uma garantia do mailing, os outros gerentes, que são cargos maiores do que eu vou entrar como vendedora, eles vão bater de frente. Aí eles vão começar a colocar prazo para eu trabalhar esse mailing. Esse diretor não vai sustentar. E outra também, eu corro o risco do quê? Desse diretor começar a achar que eu também sou um perigo para o cargo dele. Eu falei para ele assim, então, essa é a minha condição. Que no tradicional isso é comum. Esse é comum. Aí foi a condição que eu fiz, aí ele levou pro presidente da empresa, aí depois ele ligou, falou para mim que eles tinham definido para mim que eu iria trabalhar abaixo dele, que era o vice-presidente comercial que estava falando comigo na época, só que eles não iam me colocar como vendedora executiva de venda, ia colocar eu como gerente de clientes especiais, porque eles iam pegar minha carteira e cadastrar no sistema como clientes especiais. Legal. E foi assim que eu comecei, mas como vendedora, era só um mero cargo. E trabalhando nessa empresa, com 9 meses de empresa, eles me deram uma diretoria, que era de um produto de tecnologia, chamava Flash P na época, que era cabeamentos em prédio. Nessa diretoria eu fiquei 3 meses, não cheguei a 4 meses, aí eles vieram me oferecer a diretoria comercial. E quando eles vieram me oferecer a diretoria comercial, eu não queria. Sério? Não queria. Porque eu já estava ganhando bem como vendedora por causa da comissão. Quando você vai para a diretora, sua comissão diminui. E existia um time comercial lá na época que eu sabia, eles nem me cumprimentavam. Eu entrava no elevador, se eles estavam falando, eles ficavam mudos. As pessoas não me cumprimentavam na empresa. O clima já não estava bom. O clima já não era bom pro meu lado. Uma que eles me olhavam como assim... Como se eu fui muito beneficiada na empresa, sim. né? Gera esse ciúme. E realmente, eu entrei, eu era a única vendedora que estava abaixo do vice-presidente comercial da empresa. A minha carteira era uma carteira blindada. Certo. Ninguém tinha acesso. Ninguém tinha acesso. A pessoa só poderia vender em algum cliente meu se eu liberasse. Que ocorreu casos, né, do diretor comercial vir falar comigo e pedir um cliente para eu liberar. E eu acabei até liberando para a equipe. Eu falei assim, não, vou liberar que esse cliente está me enrolando muito, vou liberar para você trabalhar. Então existia isso. E eu, como empresária, como gestora, eu entendo toda a postura da área comercial comigo. Eles realmente não gostavam de mim, porque eles me sentiam ali protegida. Sim. Eu era protegida dentro da empresa. E aí eu falei para o vice-presidente comercial que eu não queria assumir, que eu sabia que eu ia ter muita dificuldade com as pessoas e que eu estava ganhando muito bem ali como vendedora, gerente ali, e pelos clientes que eu tinha para entrar, eu ia ganhar muito mais que o diretor em poucos meses. Eu falei, eu vou ganhar muito mais que o seu diretor comercial em poucos meses. Então, para mim, não faz sentido essa promoção. Aí, no outro dia, quando eu cheguei na empresa, ele falou para mim, Solange, é o seguinte... Eu falei com o presidente da empresa, ele falou para mim, que não é uma opção. Ou você vira diretora comercial ou você sai da empresa. Caramba. Entendeu? Você já estava há quanto tempo lá? Ia fazer um ano e um mês, mais ou menos, dentro da empresa. Pouco. 1 ano e um mês dentro da empresa, né? Aí eu não podia perder aquele emprego, né? Aí eu fui para casa, conversei. Na época, meu irmão morava comigo, né? Meu irmão falou assim, não, você é louca, você tem que assumir. Como você não quer uma diretoria, né? Caramba. Ele falou assim, já era para você ser diretora e tal, né? Aí fiquei pensando, fiz bastante oração, que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa, assim, cristã. Orei, peguei a palavra, e veio tudo como positivo, e eu assumi a diretoria comercial. Agora, você imagina você assumir a diretoria comercial de pessoas que as pessoas nem olham para tua cara. E eu estou falando de um time em São Paulo que deveria ser um time de quase 80 pessoas. As pessoas nem olhavam para mim. E praticamente quando você assume esse cargo, você depende desse relacionamento com a equipe. Eu dependo desse relacionamento, e lá tinha pessoas que já estavam na empresa há 10, 15 anos, que estavam esperando esse cargo. E aí, como é que resolve esse problema? Aí precisou de muita habilidade. E o que eu fiz, né? Eu falei assim, precisou de muita sabedoria que foi dada por Deus, né? Quando eu cheguei no departamento comercial,
eu não cheguei tomando nenhuma atitude. Como eles me promoveram no dia 8 de dezembro, eu assumi o departamento comercial, era final de ano. O que eu fiz? Eu peguei aquele resto do final do ano que tinha e sentei lá na minha mesa e comecei a conversar com todos os departamentos. Eu chamei todos os departamentos comercial e comecei a conversar com eles. Né, conversar, entender qual era o propósito deles dentro da empresa, como é que eles estavam, qual era o resultado, e comecei a passar para eles o que eu tinha de ideia para fazer no departamento comercial, porque era um departamento comercial que eles já estavam cansados e desgastados da diretoria anterior. Sim. Então eles estavam cansados da mesmice. E eu percebi isso. Pelo que você está me dizendo, essa parte de entender o objetivo das pessoas e ter uma afinidade, talvez era um bom caminho para quebrar esse clima que não... Exatamente. Eu já tinha aprendido, né, já há alguns anos atrás, que se eu quisesse crescer qualquer coisa, se eu quisesse prosperar em qualquer lugar, eu tinha que trabalhar pessoas. Exatamente. Não era processo. A maioria dos lugares, eu falo, o negócio é de pessoas. Pessoas. Os processos são importantes, mas são as pessoas que trarão os resultados. Porque são elas que movimentam as coisas. Exatamente. Seja produto, serviço, são as pessoas que movimentam isso. Mas o negócio em si, ele se resume em pessoas. Em pessoas. E aí eu coloquei toda a minha estratégia lá dentro, eu fui conversando e nessa conversa eu fui vendo as pessoas que ficariam do meu lado e já fui entendendo as pessoas que não ficariam ali do meu lado, que eu não ia poder contar. Mas nessa conversa com todos eu falei, olha, eu tô zerando a sua história aqui. Você tá começando uma nova história comigo. Não interessa o que tem no passado, o que aconteceu aí no passado. Eu vou começar a analisar você a partir de janeiro. Aí se você tinha alguma coisa que comprometia você ficar na empresa, você vai ter uma oportunidade de ressignificar isso. E se você também quiser sair na empresa, né, você pode falar que a empresa está disposta a fazer acordo para qualquer um que quiser sair. Então, aí fui passando. E as pessoas foram gostando e foi onde que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar, né, o sonho das pessoas. Eu lembro que coloquei gritos de guerra dentro da empresa. Olha. Então, a gente já começou janeiro com grito de guerra. E eu comecei em janeiro também assim, que eu falei, eu preciso fazer dinâmicas de resgatar as pessoas, né? Resgatar não só os sonhos, mas resgatar a alegria, porque era um departamento comercial que você não sentia uma alegria ali dentro. Legal. E eu falo assim, pessoas felizes, produzem mais. Produzem mais. Eu falei assim, principalmente numa área comercial, se a pessoa não estiver feliz, só for na marretada, o negócio não vai. Exato. Então eu comecei a instalar algumas dinâmicas, né? Trazer a credibilidade de novo para a empresa. Tinha muitos vendedores que estavam descrentes com a empresa. Aí eu fiz a dinâmica, tanto a dinâmica de resgatar a criança, pedi para todos eles trazerem uma foto logo no início do ano de quando eles eram criança. Aí fiz a dinâmica que eles olhavam para a foto para resgatar aquela criança interior que eles tinham, né, para trazer aquele aspecto de alegria, como você era alegre naquela época. Criei o quadro dos sonhos dentro da empresa. Que legal. Fiz a dinâmica dos depoimentos, eu peguei os vendedores que tinham já dentro daquele departamento que ganhavam super bem e as pessoas não sabiam, porque tinha pessoas que estavam lá há anos e não ganhavam bem. E elas achavam que o problema era a empresa. Que não era a falta de dedicação dela naquele momento. O problema era a empresa. Terceirizava a culpa. Aí eu conversei, exatamente. Aí eu conversei com esses vendedores, eles toparam dar o depoimento. Eu falei, você não precisa falar exatamente o que você ganha. Eu só vou falar assim, eu quero que quem ganha aqui mais de 10 mil de comissão venha aqui na frente. Aí você vai. Quem ganha acima de 20 vem. Então, foi mais ou menos assim. Ninguém precisou falar o salário, mas aí os outros ficaram olhando assim, ficavam olhando para aqueles amigos deles assim. Sim, sim. Super assustados, porque acho que nem eles esperavam que as pessoas já estavam ganhando isso. E nisso eu fui trazendo a credibilidade e trabalhei no apoio. Eu falo assim, tem pessoas que às vezes ela assume uma diretoria comercial, ela acha que ela tem que sair vendendo, fazendo o papel do vendedor. Eu falo que naquele período, eu fui diretora comercial. Eu participei de poucos fechamentos de contrato, eu fiquei realmente na parte da gestão e na parte do apoio. Então, assim, eles vendiam um contrato, quando colocava para dentro da empresa, às vezes tinha dificuldade para esse contrato andar dentro da empresa para instalar o cliente. O cliente era acordado um prazo de 30 dias, às vezes o contrato era instalado com 50, 60 dias. Aí o que eu fiz? Eu fiz o meu papel de diretora, eu fui falando com todas as áreas, fui encaixando todos o fluxo de todas as áreas, né? Encaixando o fluxo. Fui criando parceria com as áreas, fui fazendo as áreas entender a importância dele ser ágil para o comercial produzir, para a empresa crescer. Porque eu falo, o comercial é o coração da empresa, mas ele não vai ganhar o campeonato sozinho. Exatamente. Esquece, ele não vai ganhar. Se as áreas não trabalharem junto com o comercial, esquece. Então, para mim, numa empresa, existe 2 departamentos, o comercial e os que trabalham com o comercial.
Então, e um apoiando o outro, senão a coisa não funciona. Não funciona. Não e eu falo, e a empresa também tem que envolver os departamentos, né? Nessa empresa, eles não faziam isso, mas, por exemplo, hoje, na minha empresa, hoje eu aplico coisas que as outras empresas não quiseram aplicar, que eu queria aplicar. Por exemplo, se o comercial bate a meta, todo mundo recebe bônus dentro da empresa. Então, é importante para os outros departamentos que o comercial também bata a meta. Legal, isso Entendeu? é importante. Então, assim, isso é muito importante. E, infelizmente, tem empresários que não enxergam dessa forma, né? Aproveitando que você falou da sua empresa, vamos lá falar um pouco da sua empresa, que esse passado aí tem muita coisa tem aí, muita coisa. Não, vai, tem olha... que falar, tem que pegar um só do passado. Os 2 podcasts no não passado, Nossa, mas eu tô impressionado. Quanto tempo você ficou nessa outra empresa? Nessa empresa eu fiquei 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu saí de lá como diretora executiva nacional. Tá. Fiquei 5 anos. E aí você já partiu para a sua, ou não? Sim. Aí sim começa a sua. Aí começa a história da minha empresa. Aí nessa empresa eu conheci o meu atual marido. Legal. E as coisas na empresa já não... Sabe, já é a Flex. Já é a Flex. Tá, vou pedir até para colocar aqui pra gente poder ver. E aí tá aí, ó. Isso, é a Flex. Flex. Aí eu conheci o meu marido dentro dessa empresa, né, que eu trabalhava. E eu comecei a conversar com ele e falar pra ele, olha, a gente tinha muita proposta de trabalho no mercado, né? Eu falei pra ele assim, que tal a gente sair, em vez de trabalhar para os outros, a gente montar a nossa empresa? E comecei a fazer contas, né? As contas, né? Comecei a pegar os números. Olha, toda empresa que existe no mercado que presta serviço para operador, ela tem X de comissão. Legal. Que é 10 vezes mais do que a gente ganha aqui. Você imagina a carteira que nós temos, né? A possibilidade que a gente tem de trazer clientes. Mais uma vez, o relacionamento. O relacionamento, as pessoas que exatamente. Você conhece. Mais uma vez, o relacionamento. Você imagina a gente trazendo 20% desses clientes, a gente já vai ganhar muito mais do que a gente ganha aqui dentro. Sim. E aí a gente começou a pensar nessa ideia da empresa, só que daí nós nos preparamos, porque eu já tinha uma experiência, né, como empreendedora. Mas é exatamente nesse ponto que eu ia até te perguntar agora. Como é na segunda vez que você começa a falar, tudo bem, eu vou abrir a minha empresa, vou abrir o meu escritório, e vem todo aquele passado à tona na sua cabeça? Quando eu fui para o mercado executivo, e eu comecei a me sair bem no mercado executivo, eu falava, eu nunca mais quero empreender na vida. Sério? Não, nunca mais. Eu estava traumatizada. Eu falava, não quero empreender. Mas foi por isso que eu perguntei. Sabe por quê, Newton? Você imagina assim, Wilton, eu trabalhava, ganhava bem, ganhava boas comissões. Eu já estava na empresa que eu era o 3º maior cargo da empresa. Eu tinha lá minhas premiações, os benefícios. Férias, os benefícios, né? Não tinha dor de cabeça, final de ano tá preocupado se eu ia ter que pagar 13º, se eu ia ter dinheiro para uma rescisão, eu não tinha dor de cabeça. Então, ia sair da pessoa que recebe para começar a pagar. Exatamente. Mas só que daí a empresa começou a tomar algumas... eles começaram a tomar alguns rumos que não condizia com as coisas que eu aceitava. Eu achei que já não fazia parte. Eu falo assim, a gente não pode se perder, o dinheiro não pode fazer. É bom ganhar dinheiro, mas você não pode se perder. Com certeza. Tem coisas, né, que você fala assim, tem coisas que você acredita, que você apoia, e tem coisas que você não acredita e não apoia, né? Então você não pode se perder por causa do dinheiro, por causa de um cargo. Por isso que começou a surgir a ideia de empreender novamente. Eu falei, olha, eu vou para uma outra empresa, vou lá novamente, começar como executiva, por mais que dessa empresa eu tinha condições de ir já com cargo para outra empresa, que eu já estava com o nome feito no mercado de telecom. Mas a história em si você já sabia que ia ser a mesma. Ia ser a mesma, ia ter que começar de novo e tal. Eu falei assim, não, vou voltar. E a minha cabeça é números, né? São números. Aí eu fiz essa continha de padeiro, que nem dizia minha mãe, né? Meio por cima. Meio por cima. Eu falei assim, não, vamos ter uma empresa. Só que daí eu me preparei. Porque a segunda vez, assim, você errar uma vez, né? Tudo bem, né? Errar 2 vezes, né? Mas é complicado, né? Você tem que se preparar. Então, quando nós montamos a empresa, eu e meu marido, a gente estava estruturado. Que se a empresa não desse nada, não faturasse nada durante 1 ano, a gente tinha dinheiro. Tinha caixa, tanto para sustentar a nossa família sem mudar nada. Legal. Como para aguentar as despesas da empresa sem mudar nada. Então, Legal. A gente tinha dinheiro para investir 1 ano na empresa. Eu chamo isso de fundo de reserva. Fundo de reserva, exatamente. É o fundo de reserva que te dá paz de espírito. Exatamente. E aí, o que nós também pensamos, o lado positivo? Se tudo der errado, nós voltamos a ser vendedores, porque meu marido também é vendedor. Que legal. Se tudo der errado, nós vamos voltar a ser vendedores. Começamos de novo. Sim. Porque se tem uma coisa que eu não tenho problema, é de recomeçar. Não que eu gosto de recomeçar. Eu não gosto de recomeçar. Mas eu acho assim que, em vez de você ficar num buraco, a melhor coisa é recomeçar. E eu acho que é uma das melhores características que a pessoa precisa ter. Precisa ter. Não ter o medo de recomeçar. De recomeçar. Porque ao contrário disso, você vai ficar num buraco, né? Exato. Então é melhor você recomeçar.
E aí nós começamos a nossa empresa, só que nós já tínhamos um nome no mercado. E eu falo assim, no primeiro mês da nossa empresa, primeiro, segundo mês, nós fomos procurados por uma empresa que inclusive era uma empresa de telecom, que eles já estavam, uma startup, eles estavam há 5 anos no mercado. Eles estavam com problemas já de financeiros na empresa, só que ela tinha um investidor, que era um investidor considerado no mercado, né? Um cara que era o rei da soja, o Olacir de Moraes, na época. E eles queriam que nós fôssemos ser executivos lá dentro. Aí a gente comunicou que a gente tinha aberto a nossa empresa, que a gente poderia prestar serviço para eles. Então, nós fomos prestar serviço para essa empresa. Então, nós montamos toda a parte comercial, a área de marketing, de pré-vendas, né? Que interessante. Toda a área de pós-venda deles e prestamos serviço, fizemos um contrato com eles de 1 ano. E então, no segundo mês, a minha empresa já não só se pagava, como ainda sobrava muito dinheiro pra gente. A gente já estava faturando bem. Uma grata surpresa. Uma grata surpresa, foi uma grata surpresa. E aí nós trabalhamos, nós acabamos ficando com eles era um trabalho de 6 meses, que virou 1 ano, né? Depois virou mais 1 mês. Ficamos 1 ano e 1 mês com eles. E com a nossa empresa, a gente também foi fazendo contrato com outras operadoras. A Flex tem quanto tempo hoje? A Flex tem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Você tinha quantos anos quando começou com ela? Deixa eu ver, eu tenho 51, tinha 35, 36, né? 37 anos, 37 anos. E eu perguntei, na verdade, porque a gente hoje está no mercado que o pessoal mais jovem, eles estão muito uriçados com tudo que vem acontecendo, essas mudanças. E uma das coisas que tem prejudicado essas pessoas é essa questão de talvez não ter paciência, de entender que às vezes você vai precisar de um tempo de vida. Então, imagina, hoje você está extremamente bem sucedida com o seu escritório, com a sua empresa, que você teve esse start lá com 35, 36 anos. Exatamente. E que se você falar isso para um jovem hoje, ele diz assim, não, mas eu tenho 21, eu preciso resolver a minha vida. O que eu escuto é isso, eu preciso resolver a minha vida com 21 anos. Não que não tenham exemplos que possam acontecer, mas eu acho que está faltando um pouco de paciência. Paciência, né? Principalmente nessa nova geração, precisa ter paciência, né? Eles não têm, eles acham que eles vão chegar numa empresa hoje, com 1 mês, 1 ano, eles já vão ser diretores, você já vai estar no cargo com a pouca experiência que eles têm, né? Então, precisa ter paciência e precisa parar de romantizar o empreendedorismo. Exato. Né? Porque foi o que eu falei, quando eu estava como funcionária, eu não tinha dores de cabeça, eu não tinha preocupação nenhuma, eu só trabalhava e recebia. Certo? Talvez eu tinha dor de cabeça da gestão, né? Romantizar que você fala é tipo vender como um mar de rosas. Mar de rosa. As pessoas acham que elas vão abrir uma empresa hoje, daqui a 1 ano elas vão estar rica, milionária, que elas vão trabalhar menos. É isso aí. Entendeu? Então não tem. Eu falo assim que só vai viajar? Exatamente. Eu falo que quem vai ditar o ritmo seu na empresa é a sua empresa, é como está a sua empresa. Então, se a sua empresa estiver indo bem, com certeza você vai trabalhar muito mais. Provavelmente você vai trabalhar de sábado, provavelmente você vai levar serviço para casa. Exatamente. Entendeu? Você vai ficar menos com a sua família. Principalmente se ela está em uma fase de crescimento, você pode ter certeza. Principalmente ali os primeiros 10 anos da empresa, você vai ter que ter essa dedicação. Se você tem uma empresa e você fala assim, eu acertei. Eu montei um negócio, eu acertei. E essa empresa vai crescer de acordo conforme eu tocar essa música aqui. Então, as pessoas têm que parar de romantizar, né? As pessoas acham que vai montar uma empresa. E eu vejo muito isso. Eu falo para você romantizar, porque eu estou muito aí ligada no empreendedorismo feminino. Sim. E muitas mulheres que elas trabalham em empresas, aí quando elas têm filhos, elas estão migrando para o empreendedorismo. E por que elas estão migrando para o empreendedorismo? Qual que é a cabeça dela? Porque eu vou fazer o meu horário, né? Eu vou conseguir trabalhar menos, vou dar mais atenção para os meus filhos, e é onde elas se enganam. Exatamente. Totalmente. Exato. Exatamente. Onde elas se enganam. Eu tenho uma frase muito simples, tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Exatamente. É bem simples. A não ser se ela quiser ter aquele negocinho de dona de casa, né? Mas aonde elas se enganam, quando elas começam a colocar o negócio dela, o negócio começa a crescer, aí ela começa a ver que ela tem menos tempo ainda. Exato. Menos tempo ainda para a família. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Para quem monta uma empresa, se você monta uma empresa e você começa, no início, ter que trabalhar muito, ter menos tempo para a família, é sinal que o negócio está indo muito bem. Então, Isso é muito bom. O que todo empresário quer? Crescer a empresa. Mas sabe o que é isso para mim? É copo meio cheio, meio vazio. Então, você tá olhando para ele meio cheio. Maravilhoso, abrir, tá cheio de trabalho, eu tô tendo menos tempo, mas o meu negócio tá prosperando, tá caminhando. A pessoa que olha pro copo meio vazio... Olha, meu negócio andou tudo bem, mas eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais vida, tá acontecendo isso. E ela traduz uma coisa que é para ser boa na vida dela em ruim. Porque ela tem que entender que aquilo é um tempo só. Exato. Isso é um tempo, é que eu falo, eu tava conversando, né? Que no início,
como empresário, eu e meu marido, a gente utilizava moto para trabalhar, para ganhar tempo, para poder visitar cliente, para ganhar tempo aqui em São Paulo. Sim, sim. Você com o carro, você vai visitar 2 clientes num dia, com a moto você faz 4, 5. Exatamente. Você ganha tempo. Mas hoje eu não preciso fazer isso. Então, tudo é questão de tempo. Mas para hoje não andar de moto, preciso andar muito de moto. Precisei andar muito de moto, precisei trabalhar bastante. Então, assim, hoje eu consigo tirar férias, eu consigo viajar, ficar 30 dias fora. Nós viajamos no mínimo 4 vezes no ano, né? Hoje eu consigo chegar na minha empresa 9, 10 horas da manhã. Legal. Mas por quê? Eu falo assim, tudo tem seu tempo. Sim. Você tem que saber ser empresário, você é empresário, você vai suar ali para o negócio acontecer, mas você tem que ir criando pessoas, porque é aquilo que eu falei no início, depende de pessoas. Com certeza. Você vai criando aquelas pessoas para trabalhar com você. E para você criar as pessoas e para que as pessoas realmente cresçam com você e comece a olhar para o seu negócio como se fosse deles, você tem que convencer ele a comprar o seu sonho. Exato. E você não vai convencer a comprar seu sonho só no blá, blá, blá. Você vai ter que dividir os seus lucros. Pode ter certeza. Pode ter certeza, não entendeu? Tem que jeito. dividir seus lucros. Então, esse foi uma das mudanças que nós fizemos. A nossa linha de gestão é totalmente diferente das gestões que nós trabalhamos. Então, Legal. assim, as pessoas hoje que estão hoje no cargo de gestão da minha empresa são pessoas que estão comigo aí há 10, 14 anos, pessoas que praticamente iniciaram a empresa com a gente, né? E todas elas têm participação de lucro dentro da empresa. Ótimo, isso é muito bom. A gente tem algumas fotos que você enviou, inclusive até uma historinha bem interessante, né? Quando você me enviou, as fotos foi pela madrugada. Quando chegaram... Nossa, eu achei sensacional isso, porque eu tava acordado e aí chegaram as fotos, eu falei, olha... Ela tá acordada, essa hora mandou as fotos. Olha, depois que eu mandei, que eu falei, nossa, eu esqueço do horário. Porque assim, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo, eu durmo pouco, Sim. né? E às vezes eu tenho umas insônias, né? Então, Normal, né? Faz parte. E eu sempre dormi muito pouco. E aí, às vezes, o que eu faço? Para não ficar na cama, eu vou adiantando o meu dia. Exatamente. Eu vou adiantando. Então, quando eu vejo, já teve cliente que falou pra mim, você é louca, você mandou um e-mail pra mim 2 e pouco da manhã. Pois é, faço mesmo. Entendeu? Então, eu faço mesmo, é exatamente isso. Aí chegou um momento que eu comecei assim, quando eu vou disparar e-mail, eu tiro o laptop da rede, né? Tá. Aí vou fazendo todos os e-mails, aí quando eu chego no escritório de manhã, eu plugo ele, ligo na rede, aí os e-mails disparam. Eu falei pra eu parar de mandar e-mail pras pessoas de madrugada, né? Mas é interessante, eu comentei isso porque a gente acaba se identificando. Então, quando eu vi na hora pra mim, eu traduzi o que você acabou de falar. Falei pra ela me mandar essas fotos agora, provavelmente ela tá ali usando o tempo dela na madrugada pra adiantar as coisas e fazer. E aí quem faz isso também sabe o que o outro tá fazendo, né? Aí eu respondi, acho que você mandou, eram umas 4 horas. Umas 3, quase 4 horas. E eu respondi você, era umas 5 e pouco, eu fui dormir, acho que era umas 5 e meia. Nossa. E aí eu falei, meu Deus. Mas vamos lá, deixa eu ver a primeira foto, tá aí a Flex, esse é o escritório. É o escritório, eu trabalho muito com a ambiência dentro do meu escritório hoje e com a felicidade no trabalho. É uma das coisas assim que eu acho, né? A gestão humanizada, a felicidade no trabalho. Que bacana. E aqui é uma parte. E é um movimento, por exemplo. Eu tenho, vamos supor, lá é um escritório de gestão comercial. Tá. Certo? Então, trabalhamos com vendas. Então, eu sempre percebi, existe muito essa coisa no mercado, que é a segunda-feira, né? Ninguém fala, hoje é segunda-feira. Todo mundo fala assim, hoje é sextou, né? Segunda-feira, todo mundo, é segunda-feira. Ninguém fica feliz na segunda-feira. Ninguém fica feliz, né? E eu acho isso totalmente errado, porque eu falo que a semana nossa começa na segunda-feira. E você vai determinar a sua semana de acordo com a energia que você começar na segunda-feira. Se você começar a segunda-feira já acordando atrasado, já com a energia baixa, aquela semana não vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, eu acho que a segunda-feira ela é muito determinante. Concordo. Para o resto da semana. E aqui é um episódio de segunda. Aí eu chamei o marketing, comecei a conversar com o marketing. Eu falei assim, eu quero fazer um movimento na empresa diferente na segunda-feira. Eu quero que na segunda-feira os funcionários sejam recepcionados, sempre com uma surpresa, com música, com uma novidade, entendeu? Que mude o clima, que por mais que ele chegue meio cansado na segunda-feira, só dessa brincadeira que vai fazer já vai mudar a energia dele, já mudou o astral dele. Sim. E eu pedi pro marketing, falei, vamos fazer 3 meses experimental, vamos ver se isso realmente vai valer a pena, porque é um investimento da empresa, né? Então, assim, toda semana a gente tem que comprar as coisas para poder dar de presente, né? Então, existe um fundo financeiro aí. Aí a gente testou 3 meses e a gente percebeu que isso deu super certo. Boa. Não deu só super certo, que eu já tenho, acho que eu tenho 2 amigos meus que têm empresa que já estão fazendo também. Pediram para me mandar como funcionava e estão fazendo também. Boa. E a gente pega o depoimento com os funcionários. Pode passar a próxima aqui pra gente ir. Do FlexOn também, né? Que cada hora é um, né? Por exemplo, hoje lá dentro tá falando tá homenageando Portugal. Então todo mundo hoje recebeu aquele pastel de Belém.
Olha. O pessoal chega a receber um pastelzinho de Belém. Hoje o tema é o país de Portugal, De Portugal, né? que legal. Cada vez tem um tema. E também acaba trazendo um pouco de cultura pra galera, porque é diferente isso. É diferente, vai trazendo um pouco de cultura. Pode passar a próxima? Olha. Aqui, ó, reconhecimento, né? Que eu falo que a gente trabalha muito a ambiência, Sim. a valorização. Isso aí são reconhecimentos. É um quadro que nós temos. A gente fez esse quadro para premiar as pessoas conforme o que ela atinge de crescimento dentro da empresa. Que legal, então, que eles bacana. têm esse quadro, que esses quadros são dados para eles, né? Como Próxima. reconhecimento. Aí. Aqui é o quadro dos sonhos. Você né? ensina eles a fazerem. Ensino. Não só dou o papel, eu faço questão que eles desenhem, que eles pintem, não seja uma colagem, né? E eu acho isso bem difícil hoje em empresa, assim. Pra mim a gente, no setor que eu trabalho tem bastante, mas nas empresas no ramo tradicional é bem difícil. É bem difícil. Não, eu acho que não tem. Eu trouxe isso do marketing multinível, eu aprendi lá. Ah, ok. Eu ia falar porque eu falei assim, eu aprendi com marketing multinível mesmo. Que legal. O quadro dos sonhos. Na verdade, lá é bem maior, né? Aí o que acontece? O que eu faço essa dinâmica? Nós entregamos e a gente pede para ele desenhar o sonho que é prioridade para ele. E quando ele desenha o sonho, automaticamente os gestores já sabem qual que é o sonho dele. E o gestor já vai fazendo ali com ele uma estratégia. Olha, para você trocar seu carro esse ano, para você fazer isso, quanto você precisa? Então você está faturando isso e já coloca uma realidade para ele. Você está faturando isso, você precisa faturar isso, né? E faz ele trabalhar em cima para buscar o sonho dele, não para buscar a meta da empresa. Essa conexão é maravilhosa. Então, em vez de eu ficar cobrando ele para que eles busquem a meta da empresa, a gente tenta focar ele e buscar os objetivos dele. Mesmo porque a meta da empresa, ela acontece quando as pessoas atingem as suas próprias metas. Exatamente, as suas próprias metas. E, então, como a empresa é uma empresa que ela dá a condição do comissionamento, eles trabalham por comissão, né? Então, eles têm o fixo, mas eles têm o comissionamento. Tem como ganhar mais. Eles têm como ganhar mais. Exato. Então, é questão de realmente eles acreditarem ali no sonho deles, buscarem. Pode passar? Olha lá. Aqui também é esse troféu é todo mês. Esse troféu é um troféu volante que nós temos. Olha. Aí todo mês ele vai para melhor vendedor e para melhor pós-venda. Que bacana. Então, assim, a gente fala assim, a Flex é uma empresa, assim, que toda semana ela tem algum movimento lá dentro. Desse jeito, o pessoal que tá assistindo vai querer trabalhar na Flex. Se tiver vaga lá, o pessoal vai falar, Solange, assistiu o podcast, tem uma vaga aí. Mas a gente trabalha... Você sabe que é tão importante isso, que quando nós começamos a trabalhar forte nisso no Instagram, porque antes a gente não publicava, Sim. né? A gente fazia os movimentos, não publicava. Quando eu comecei a publicar no Instagram, hoje eu recebo inúmeros currículos de pessoas que querem trabalhar na Flex. Olha, que Você legal. vê, a gente passou a ser uma empresa desejada mesmo, a gente conseguiu atingir esse objetivo. Na verdade, toda empresa, ela deveria querer ser desejada. Exatamente, esse é um objetivo. né? Então, as pessoas dos segmentos que estão em outros concorrentes, eles começam a mandar currículo. Olha, eu gostaria de trabalhar aí com vocês. Então, a gente recebe bastante currículo. Pode passar. Aí tá vendo, é do sonho. Essa daí ela realizou o sonho dela. Um carro. É um depoimento. Ela pintou, tá vendo o carro? Ela conseguiu trocar o carro dela, aí ela tá dando depoimento. Aí quando ela dá esse depoimento, ela já pega um outro papel e vai desenhar o próximo sonho dela. Que legal. Então a gente tem os dias dos depoimentos. E assim, e acontece, é um barato que acontece umas coisas incríveis. A gente já teve pessoas, assim, eu já tive um colaborador que ele desenhou, ele tava com pressa, ele não acreditava muito no quadro do sonho, né? Aí ele queria um carro, aí ele desenhou o carro lá mais ou menos do modelo que ele queria. Sim. Aí só que ele queria o carro preto. E o lápis preto, alguém estava pintando com lápis preto. Aí ele pegou o verde mesmo e pintou de verde, colocou lá. Despretensiosamente. Colocou lá, tipo, tô fazendo a dinâmica, uma coisa meio sem, né? Sem acreditar muito. Vou fazer, estão falando, eu vou fazer. Né? E aí, quando ele foi trocar o carro dele, que ele conseguiu o dinheiro para trocar o carro dele, o carro que ele queria, quando ele chegou na concessionária, o único carro que tinha disponível para ele pegar e não ter que esperar meses era o carro verde. Imagina a cara dele. O carro verde dele. escuro. Não, ele foi dar esse depoimento, nem ele acreditava. Era o carro verde escuro. Ele falou assim, aí foi onde ele contou essa história do lápis, né? Que ele não teve paciência de esperar e tava fazendo de qualquer jeito. A crença da pessoa muda na hora. Muda na hora. É impressionante. E moto também, a gente teve um outro que ele pintou a moto preta, vermelha. E quando ele começou a procurar a moto, ele achou a moto das cores que ele tinha pintado, né? Então eu falo assim, as coisas assim, eu falo, tudo acontece para quem crê, sim, né? Claro. Eu falo assim, uso até com meus filhos, porque eu lembro que meus filhos... Eu sempre coloquei a cultura, né? Deles tem mais foto. Pode passar, tem mais. Acho que tem mais umas. Pode passar. Acabou? Era a última? Era a última? Achei que tem mais. Eu sempre... com meus filhos, eu sempre fiz aquela coisa fantasiosa, né?
Coelhinho da Páscoa, Legal. né? O Papai Noel. E eu lembro que quando eles começaram a crescer na escola, começaram a falar que não tinha Papai Noel. Um dia minha filha chegou para mim e falou: mãe, não tem Papai Noel. Meu amigo falou que não existe Papai Noel. Eu falei assim, então ele não recebe presente do Papai Noel. Ela falou, não. Eu falei, então, Papai Noel existe para quem crê. Você não recebe presente do Papai Noel? Ela falou, eu recebo. Como você acredita, ele te visita. Como ele não acredita, ele não te visita. Sensacional, não visita ele, cara. entendeu? Então eu falo assim, as coisas acontecem para quem crê, né? Exato. Enquanto eles acreditarem em Papai Noel, eles foram beneficiados. Se você parar para pensar, às vezes a forma que você está criando o seu filho, com umas certas conexões, por exemplo, nesse caso, você está pegando algo que está fora de algo comercial, vamos dizer assim, da parte, ele é uma criança ainda, mas você já está inserindo o que ele precisa, da forma que ele precisa pensar, essa conexão. Olha, se você desejar, vai acontecer. É isso mesmo. Se você acreditar, vai acontecer. E lá, quando ele cresce, na minha percepção, é isso que faz diferença. Porque quando na área profissional ele escuta isso novamente, ele fala, pô, é verdade, minha mãe falou. Já tá enraizado, já né? Tá enraizado. Já tá enraizado, exato. Né? E coisas também que eu falava para os meus filhos também, que eu acho que isso é muito importante para a vida deles, né? Aquela velho ditado de toda mãe, né? Ah, mas como é que fala? Mas todo mundo faz assim, você não é todo mundo. Exato. Você tem que escolher se você vai estar entre a maioria ou entre a minoria. Presta atenção que você está escolhendo aí para sua vida, né? Então, eu falo que eu sempre bati muito de frente isso com meus filhos, né? Então, às vezes eu era até cruel. Chegava com uma nota 8,5, 9 e falava, mas por que você não tirou 10? Passou tão perto, Sério? por que você não tirou 10, né? Olha acabava só. sendo até hoje eu falo assim, até acabava sendo um pouco cruel, mas era uma forma de fazer eles exigirem mais extrair deles, o melhor deles. Extrair o melhor. Para eles mesmos, buscar o melhor deles. Acho que a mãe, na verdade, ela é uma líder. E ela tem que buscar extrair o melhor. Então, às vezes, ela vai exigir algo que depois talvez ela pense, poxa, pode ter sido mais. Mas talvez hoje, com certeza, se eles estão super bem, é devido a criação ser dessa maneira. Você tem que mostrar isso, né? Porque você tem que escolher, ou você está entre a minoria ou entre a maioria. Entendeu? E hoje a Flex, qual que é o futuro da Flex? Porque hoje, pelo que eu vejo, está muito bem. Está muito bem. E quer ir para onde a Flex? Olha, a Flex, assim, hoje nós fazemos gestão comercial, mas a gente já está analisando aí no futuro nosso, Sim. né? A gente já está analisando a parte de consultoria comercial. Que legal. Então, isso daí já faz. E eu, profissionalmente, né? Eu, Solange Freitas, né? Que eu tô criando a minha marca, a minha empresa como Solange Freitas. Eu já tô indo pro mercado pro lado de mentorias. Mentoria de alta performance para empresários. Que bacana. Para ensinar o empresário. E hoje acho que o mercado tá quente em relação a isso, Tá quente, né? é isso. Então, assim, e eu falo assim, com as minhas próprias experiências, né? Sim. Ensinar o empresário a ter a empresa dele, fazer a empresa dele ter sucesso, mas também ele a ter vida. Com certeza. Né? Chegar um momento que ele vai ter vida, né? Então, assim, com as minhas próprias experiências, ele fazer o time trabalhar junto com ele. Que a empresa funcione, que a empresa possa prosperar e que ele possa encontrar tempo para ele. Exatamente. Acho que é o desejo de muitos empresários hoje. Exatamente. E fazer com que a equipe, né, esteja integrada na empresa. E para isso você precisa trabalhar cultura, ambiência. Que legal. Precisa realmente fazer aquilo que eu falei para você, integrar o comercial com os outros departamentos, fazer todo mundo andar junto. E o que a maioria não faz. Né? Às vezes a pessoa chama eu para uma mentoria, eu quero que o meu comercial cresça, né? Mas aí quando você vê, a empresa inteira tá contra o comercial. E aí, o comercial tá ajustar. vendendo, eles estão entregando atrasado, não tá cobrando corretamente e a culpa é do comercial, né? Com certeza. Então, essa visão que eu trago aí. Nossa, eu queria ficar horas aqui com você, Solange, conversando. Pena que a gente tem o tempo aqui limitado, tempo, né? Não, vai ser muito Mas bom. eu quero trazer uma energia muito boa para você, quero te entregar um presente nosso, já que você tá também nessa expansão de carreira, que você possa com esse presente assinar contratos aí maravilhosos. Muito obrigado, amém, é uma caneta, amém, muito espero que você goste. Muito obrigada. Que você assine muitos contratos com ela. Obrigada. Que você prospere muito, que a Flex cresça 10 vezes mais. Amém. Galera que está assistindo a gente aí teve a oportunidade não só de ver a sua história, mas de conhecer um pouco da empresa, do escritório. E sempre que você tiver novidades e quiser vir compartilhar conosco aqui, o espaço está aberto para você falar um pouquinho. Eu acho que é bem legal. É bem legal. Conforme for passando as fases, Sim. estarei aqui. Gostou de estar aqui com a gente? Gostei muito. Foi um bate-papo, rendeu, né? Rendeu, poxa. Rendeu bastante o nosso bate-papo, foi muito bom, foi interessante. E é legal pra mim que eu também vou revivendo, né, as coisas, né? Eu acho que quando conta, você vai revive. revivendo, né? E vai fortalecendo, né? Mais ainda a gente aí pro mercado. Que legal. Então, te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter vindo até aqui, poder gravar. Logo vai estar no ar para que todos possam assistir, ver a sua história. Espero que muita gente aí possa se inspirar em toda essa história de sucesso. Tem muitas mulheres aí que eu tenho certeza
certeza que precisam quebrar essa bolha. Exato. Elas precisam sair da bolha e elas precisam realmente olhar para essas histórias, né, femininas de sucesso e chegar numa conclusão. Tipo, eu posso. Sim. Eu posso. Eu falo, não é fácil, né? Imagina Sim. eu separada com 3 filhos. Exatamente. E não tinha nenhum parente morando perto. A minha zona de apoio era uma empregada que morava comigo. E uma vizinha que eu tinha muita amizade, que ela me socorria de vez em quando. Então, assim, eu falo, fácil não é. Claro. Mas, assim, quando você tem uma casa, você tem que administrar como se fosse uma empresa. Então, eu tinha as rotinas da minha casa, né? Então, a minha casa eu administrava ali como se fosse uma empresa. Então, as coisas fluíam, tinha que fluir. Que bom. Não tinha jeito. Então, eu falo, não é fácil. Eu entendo as mulheres, eu sei que não é fácil. Mas precisa acreditar. Mas precisa acreditar no potencial, sabe? Precisa entender que não, a obrigação não é só dela. Ela não tem aquela obrigação. Às vezes, as mães têm muita culpa, né? Elas não querem sair de casa. Ou elas trabalham com culpa. Às vezes, elas não desenvolvem a carreira delas de tanta culpa. Ela sai de casa para trabalhar e ela não consegue desenvolver a carreira de tanta culpa que ela carrega. Caramba. E tudo faz parte de um processo. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado. Quem sabe numa próxima a gente vem para falar só das mulheres. Só das mulheres. Olha, não tem assim, deixa comigo, não tem problema. A gente... Tem muita coisa para falar das mulheres. Vai dar certo. Obrigada. Obrigado eu mais uma vez. Galera, é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do podcast. Eu tenho certeza que você que está aí gostou demais dessa história maravilhosa da Solange. Sensacional. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui conosco até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte o vídeo, manda o link para os amigos, enfim, divulgue, porque esse material pode ajudar muita gente. Para mim foi um prazer estar aqui no dia de hoje com todos vocês, mais um episódio e pode ter certeza que teremos muito mais histórias aqui de sucesso. Valeu, galera, tamo junto, beijo no coração de todos vocês e até o próximo episódio. Obrigado!